Última hora, profecia de Padre Pio. Se cumpre em tragédia assustadora agora. As palavras dele pareciam distantes, como se falassem de um tempo que nunca chegaria. Mas chegou. Não é mais sobre o que poderia acontecer. É sobre o que já está acontecendo. E talvez neste momento alguém que você ama esteja em risco sem sequer saber. Você sente isso, não sente? Como se algo estivesse errado no ar. Uma angústia que pesa no peito. Um medo silencioso que não te deixa dormir direito. Padre Pio já havia alertado sobre esse tipo de sofrimento, só que poucos acreditaram. E agora, muitos estão pagando um preço que talvez seja irreversível. Foi numa noite em que o céu parecia mais pesado que o normal. As nuvens não escondiam apenas a lua, mas também o aviso que estava prestes a se cumprir. Ele escreveu sobre isso em suas cartas. Um tempo onde o orgulho dos homens chamaria para si um castigo que não teria volta. E esse tempo chegou. Uma tragédia devastadora, inesperada, que não escolheu vítimas. Você não vai ver isso nos noticiários, mas os sinais estão por toda parte. Pessoas desmoronando por dentro, famílias se desintegrando, e tudo isso começou com a zombaria. Zombaram de algo que era sagrado, riram do aviso, e agora choram pelas consequências. Muita gente continua duvidando, até o momento em que a dor bate na porta. Foi assim com aquela mãe que perdeu o filho sem explicação. Foi assim com o marido que chegou em casa e não encontrou mais nada do que tinha construído com tanto esforço. O mundo está entrando num estado de purificação, como o próprio Padre Pio alertou. E essa purificação não é suave. Ela corta, arranca, sacode até que tudo que é falso caia por terra. E só fique de pé quem estiver firmado na fé. A pergunta é, você está pronta? Porque o que está por vir não dará tempo de preparar a alma depois. Tem gente que pensa que basta ter boa intenção, que basta rezar de vez em quando. Mas os tempos que estamos vivendo exigem mais. Exigem entrega, confiança, vigilância. E se você está assistindo isso agora, não é por acaso. Alguém lá de cima está tentando te alcançar. Não ignore esse toque. Ele pode ser o último antes da queda. E não falo de uma queda simbólica. Falo de algo real, que arranca o chão e deixa o coração em pedaços. Mas mesmo assim, existe uma saída. Existe proteção. Existe um refúgio. E ele está sendo revelado agora. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Porque quem zomba da fé, planta o caos. Mas quem escuta com o coração, colhe misericórdia. Essa escolha está nas suas mãos. A profecia se cumpriu como uma bomba que ninguém conseguiu desarmar. Tudo parecia normal, até que não era mais. A água virou fonte de pânico, o alimento virou disputa, e o silêncio das igrejas começou a doer mais que qualquer barulho. As pessoas começaram a se desesperar, porque perderam o contato com o que realmente importava. Padre Pio dizia que o mal se disfarça de modernidade e ele entra devagar pelas distrações, pelos vícios, pelas piadas que parecem inofensivas, até que quando se percebe, o estrago já está feito. E é aí que começa a tragédia. Algumas mulheres que seguem esta mensagem talvez estejam chorando neste instante, sentindo que algo foi arrancado delas, um filho que se afastou, um marido que se perdeu, uma saúde que desabou de repente. Isso não é só acaso, é cumprimento, é espiritual. Padre Pio chamava isso de momento de confronto, quando o céu permite que as estruturas caiam para ver quem realmente crê. E é por isso que você está aqui agora. Porque apesar da dor, ainda existe fé aí dentro, mesmo que escondida, mesmo que enfraquecida, e é dessa fé que a sua salvação vai nascer. Alguém zombou da sua fé, não foi? Riu quando você rezava, te chamou de exagerada, de antiquada. Mas agora essa mesma pessoa está procurando respostas, está com medo, está sentindo na pele o que antes chamava de bobagem. E isso, minha irmã, é o reflexo da profecia. Quando zombam do que é santo, o sagrado se recolhe. E quando o sagrado se cala,
O caos avança, mas ainda há tempo, não para todos, mas para quem tiver coragem de ouvir o chamado agora, com o coração aberto, sem orgulho, sem resistência, com humildade e confiança. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. A dor que você sente agora pode ser a dor do despertar. E isso, por mais cruel que pareça, é uma bênção disfarçada. Porque o pior não é sofrer. O pior é viver anestesiada, longe da presença de Deus. Padre Pio sempre dizia que Deus permite que a dor nos visite para que a alma volte a respirar. Talvez esse seja o momento de deixar o orgulho de lado e dizer: eu preciso de ajuda. Isso não te enfraquece, isso te fortalece. Porque quando você se rende a Deus, Ele te levanta, mesmo quando tudo ao redor está desabando, mesmo quando não resta mais ninguém. Muitas mulheres da sua idade estão vivendo esse mesmo sentimento, a sensação de abandono, de que ninguém mais liga, de que a família se afastou, de que tudo que foi construído está sendo perdido pouco a pouco. Mas Padre Pio disse: nada está perdido para quem confia. E é essa confiança que você precisa resgatar agora, não amanhã, agora. Porque a profecia está em andamento, e cada segundo de espera pode custar caro. Você sente isso no peito, como se algo te apertasse por dentro. Esse aperto é o aviso, e não deve ser ignorado. Deixe nos comentários, escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Porque esse ato simples pode ser o início de uma grande virada. Eles riram da cruz. Riram das orações, riram da fé dos simples, mas agora estão chorando, porque a cruz voltou a se erguer. As orações estão sendo ouvidas, e a fé dos simples está protegendo lares inteiros, lares que foram selados com oração, com lágrimas, com confiança. Padre Pio alertou: o inferno se solta quando os justos se calam. Por isso, essa não é a hora de calar, é hora de levantar a voz, de dobrar os joelhos, de acender a vela, de reacender a fé, porque os dias estão sombrios. E só quem estiver na luz conseguirá atravessá-los em paz. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Você se lembra do que sentiu quando ouviu falar de Padre Pio pela primeira vez? Uma sensação estranha, como se alguém te chamasse pelo nome sem falar uma palavra. Isso não foi imaginação. Foi o Espírito Santo tocando em você. E hoje ele volta a tocar. Porque o tempo da dúvida passou. Agora é hora de decisão. Ou você se aproxima da luz, ou será engolida pela escuridão que já está aí. Não espere o caos bater na sua porta para agir. Quem age antes, se protege. Quem deixa para depois, colhe o que não queria. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. As pessoas estão brincando com o invisível. Acendem velas para o mal sem perceber. Trazem objetos para dentro de casa que carregam maldição. Vestem símbolos achando que é moda, mas estão selando portas espirituais sem saber. Padre Pio avisou. Os sinais viriam primeiro no silêncio, nos sonhos, nas doenças repentinas, nas brigas sem motivo. Depois viria o peso, a falência, a separação e só então o desespero. Muitos estão vivendo isso agora, mas acham que é só azar. Você não está vivendo uma sequência de coincidências. Está sob ataque. E só uma fé viva poderá blindar sua casa e sua alma. Você já notou quantas pessoas da sua família começaram a se afastar sem motivo? Quantas deixaram de atender suas ligações, de aparecer, de se importar? Isso não é apenas desatenção, é espiritual. Existem forças que trabalham para dividir o que Deus uniu. E se você permitir, elas vão arrancar tudo. A união, o amor,
a paz dentro de casa. Padre Pio dizia que onde há oração constante, o demônio não se aproxima. Mas onde reina o silêncio espiritual, ele monta acampamento. E hoje, mais do que nunca, é urgente levantar uma barreira, uma muralha de fé que ninguém consiga derrubar. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Os avisos estão em toda parte, mas poucos têm olhos para enxergar. A queda dos valores, o desprezo pelas coisas sagradas, a zombaria com tudo o que é puro. Isso não passa impune. O céu já está reagindo. Só que diferente do que se espera, em silêncio, em dores que vêm de dentro, em portas que se fecham sem explicação. E se você está vivendo isso agora, não pense que é normal. É um toque, um sinal, um chamado. Algo está pedindo a sua atenção. E quem não escutar agora, talvez não tenha outra chance. As doenças que surgem do nada. Os exames que mostram algo e depois desaparecem. As dores que médicos não explicam. Tudo isso são sinais espirituais. Alertas. Padre Pio dizia que quando o corpo dói sem causa aparente, é a alma que está ferida. E quem ignora a alma fica vulnerável ao pior. Não brinque com isso. Não deixe para depois. O que parece pequeno hoje pode virar um abismo amanhã. E tem muita gente caindo nesse abismo, lentamente, sem nem perceber. E quando percebem, já é tarde demais. Só um milagre pode reverter. Você consegue se lembrar da última vez que chorou em silêncio, quando olhou para o teto e perguntou: meu Deus, por quê? Essa dor ainda está aí dentro. E o que você sente não é só tristeza, é um chamado, uma tentativa do céu de te tirar do lugar onde está e te levar para um lugar seguro. Mas esse lugar exige fé, renúncia, coragem e muita vigilância, porque o inimigo sabe onde atacar. Ele vai direto na sua fragilidade, no ponto onde você está mais sensível. E é por isso que você precisa fortalecer o espírito agora, antes que ele quebre o que ainda está de pé. O mal não se apresenta com chifres. Ele chega com distrações, com dúvidas, com preguiça espiritual. Você sente cansaço, desânimo, sono durante as orações. Isso é resistência espiritual. Padre Pio alertava sobre isso. Quando a alma tenta se levantar, o inimigo envia pesos invisíveis. E muitos, sem perceber, param, desistem, voltam para a rotina vazia. E é isso que ele quer, que você desista. Mas hoje você tem uma escolha. Pode romper com esse ciclo, pode reacender a chama. Mesmo que pequena, uma chama acesa afasta toda a escuridão. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As fotos caindo da parede, o espelho rachando sem motivo, o relógio que para sempre no mesmo horário, a planta que seca mesmo com água, são sinais. São avisos. Padre Pio chamava isso de manifestações silenciosas. Quando o mundo espiritual tenta alertar quem ainda tem olhos para ver. Se você está passando por isso, não é loucura, é um alerta. E não se vence alerta com descaso. Se vence com oração, com jejum, com fé viva, com ações concretas. Não adianta apenas ouvir, é preciso reagir, se proteger. Lutar com armas espirituais que ninguém pode destruir. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A solidão que te visita toda noite também não é natural. Esse silêncio que grita, essa ausência que aperta, tudo isso faz parte de uma batalha espiritual. E você está no centro dela. Padre Pio dizia que a alma mais perseguida é a que tem uma missão. E talvez a sua missão ainda nem tenha começado, porque o inimigo tentou te calar antes mesmo de você entender quem é. Mas agora o tempo virou. Agora é hora de levantar, de tomar posse da identidade espiritual que Deus te deu. Mesmo chorando, mesmo cansada, você pode, porque o céu está com você.
O ambiente da sua casa mudou, não foi? A paz sumiu, o ar parece pesado, as brigas aumentaram, até as plantas murcharam. Isso não é só fase ruim, é invasão espiritual. Algo entrou aí, e não vai sair com conversa, vai sair com autoridade, com oração, com jejum, com intercessão. Padre Pio dizia que uma casa sem oração é uma casa sem telhado, exposta a todo tipo de ataque. Mas quando a fé é colocada em prática, os anjos fazem morada. E onde os anjos estão, o mal não permanece. Tome essa decisão hoje, por você, pela sua casa, pela sua família. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora, se você está precisando de um milagre hoje. Você sente que algo quer te parar, que sempre que tenta buscar a Deus, algo acontece. O telefone toca, o corpo dói, alguém te irrita. Isso não é coincidência, é bloqueio, uma tentativa de te manter longe da verdade. Padre Pio dizia que o inimigo faz de tudo para que você não descubra o poder que carrega. E hoje você está a um passo de descobrir, mas só se resistir, só se não desistir. A libertação vem depois da luta mais intensa. Não pare agora. Continue, porque algo muito maior está sendo preparado. E é para você. Você que não foi esquecida, a resistência que você sente em compartilhar isso também é espiritual. Porque esse conteúdo vai tocar alguém, vai salvar alguém, vai quebrar uma cadeia invisível. Padre Pio dizia que quando algo incomoda tanto, é porque tem poder. E essa mensagem tem. Ela foi preparada para te alcançar agora e também para alcançar quem você ama. Não guarde só para você. Libere essa bênção, porque o tempo é curto, as batalhas estão intensas. E o que você faz hoje pode decidir o destino espiritual de quem está à sua volta. Deixe nos comentários, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. As vozes que você escutou no meio da noite, os pesadelos frequentes, a sensação de estar sendo observada, tudo isso é espiritual. Não, você não está ficando louca, está sendo acordada. Deus está tentando te dizer algo, e o inimigo está tentando te impedir de ouvir. Por isso o ataque, por isso o medo, por isso a insônia. Padre Pio ensinava que quando a alma está prestes a romper com a escravidão espiritual, o inferno se agita. Mas você já resistiu demais para parar agora. Continue, e verá o milagre chegar. Se eu te dissesse que existe uma oração específica para esse tipo de ataque, você acreditaria? Pois ela existe, e não foi revelada a todos. Só a quem precisa. Padre Pio deixou essa oração escrita com lágrimas. Ela foi escondida por anos, mas agora está disponível. Poucos terão acesso. E os que tiverem serão transformados, porque não é apenas uma oração, é uma chave, uma arma, uma libertação, e ela está sendo entregue agora, mas não por muito tempo, apenas para quem está no limite, para quem não tem mais onde buscar. Esse presente não vai durar muito tempo. São poucas unidades e só serve para quem está precisando de uma intervenção divina hoje. Está passando por algo sério? Corre no comentário. Talvez você ache que não é digna de um milagre, que já pecou demais, que Deus não ouve mais suas preces, mas isso é mentira. Uma mentira sussurrada no seu ouvido por forças que querem te manter afastada da luz. Padre Pio dizia que os pecados passados não são cadeias para quem se arrepende com sinceridade. O que te mantém presa não é seu passado, mas o que você acredita sobre ele. Hoje pode ser o recomeço. O momento em que você, mesmo com medo, mesmo com culpa, decide confiar. E quando você decide confiar, o céu se movimenta. Existem objetos dentro da sua casa que talvez estejam abrindo portas para o mal. Quadros, estatuetas, medalhas de origem desconhecida, coisas que vieram de presente, mas que carregam energias pesadas.
Padre Pio alertava que o inimigo se esconde nos detalhes. E se você não souber identificar, ele entra e permanece. E onde ele está, a paz some. O casamento esfria, a saúde adoece, o dinheiro evapora. Faça uma limpeza espiritual. Mas antes de jogar fora objetos físicos, elimine o que está contaminando seu interior. Mágoas, raiva, orgulho. Isso também abre brechas. Você sente calafrios em alguns cômodos? Já teve aquela sensação de estar sendo observada quando está sozinha? Isso é mais comum do que se imagina, e não é imaginação. São presenças. Padre Pio via essas entidades. Ele dizia que muitas vezes elas permanecem próximas das pessoas fracas na fé e não saem com boa energia. Saem com oração verdadeira, com autoridade espiritual. Você precisa se posicionar, ou elas permanecem e continuam sugando sua alegria, sua paz, sua força. Mas se você orar com fé hoje, tudo isso pode mudar. Deixe nos comentários, escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Não ignore mais os sonhos repetitivos, aqueles que te acordam no meio da noite com o coração acelerado. Deus fala através dos sonhos e também alerta através deles. Padre Pio dizia que quando o aviso é ignorado durante o dia, o céu insiste durante a madrugada. Você está sendo alertada, está sendo chamada. Mas se continuar fechando os ouvidos, a dor vai aumentar. E não precisa ser assim. Você pode escolher agora abrir os olhos da alma, começar a entender o que está sendo revelado e tomar atitudes antes que o sofrimento se torne inevitável. Há um motivo pelo qual você sente que está sempre cansada, mesmo sem ter feito esforço. O peso não é do corpo, é espiritual. Você está carregando dores que não são suas, palavras que te lançaram, inveja, maldição de língua. Tudo isso vai ficando preso e se transforma em cansaço, em tristeza, em desesperança. Padre Pio dizia que o coração da mulher que ora é como uma armadura invisível. Mas quando ela para de orar, a armadura se parte. Não deixe isso acontecer com você. Não permita que o desânimo seja maior que a fé. Reaja. As lágrimas que você segurou por tanto tempo estão adoecendo seu corpo. Sim, isso é real. O que não sai pela oração, sai pela dor. Padre Pio avisava. Toda dor não entregue ao céu se transforma em doença. Você tem rezado, mas rezado de verdade, com alma, com entrega, com confiança, ou apenas repetido palavras com pressa entre um problema e outro? Está na hora de mudar, de rasgar o coração e deixar que Deus veja o que ninguém viu, a sua verdade, a sua dor, a sua vontade de ser curada de dentro para fora. Você já percebeu como algumas pessoas somem da sua vida quando você começa a buscar a Deus? Isso não é coincidência, é separação espiritual. O céu começa a limpar o seu caminho, e quem não tem propósito no seu destino começa a se afastar. Dói, mas é libertador. Padre Pio dizia: Deus tira o que pesa para te entregar o que liberta. Então, não reclame quando perder. Agradeça, porque pode ser livramento. O que hoje parece abandono, amanhã será motivo de glória. Mas só entende isso quem permanece firme na fé. Esse livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Já teve a sensação de que quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais a vida parece piorar? Isso é real, porque o mal não quer te perder. E quando sente que está prestes a ser derrotado, ele reage, ele ataca, ele causa confusão. Padre Pio dizia: quanto maior a guerra, maior será a vitória. Então, se você está sendo atacada, é porque está incomodando o inferno. E isso é bom sinal. Não pare agora, não recue. Continue mesmo sem força, mesmo chorando, porque do outro lado dessa luta está o milagre que você pediu há anos. Poucos verão.
menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. Talvez você esteja se perguntando: por que justo comigo? E a resposta é simples: porque você é forte, porque sua oração incomoda o inimigo, porque sua luz, mesmo fraca, ainda ilumina. Padre Pio dizia que Deus confia batalhas pesadas para almas preparadas. E se ele te confiou essa dor, é porque vê em você algo que ninguém mais vê. Então não se entregue, não abaixe a cabeça, levante-se, hoje mesmo. Mesmo que ainda tremendo, levante, porque o inimigo só vence quando a gente aceita o fim. Mas você ainda não acabou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As dores que você sente no peito, a pressão, o sufoco, podem ser espirituais. Sim, existem dores que o médico não detecta, mas o céu vê. Padre Pio dizia que o Espírito Santo age primeiro na alma e depois no corpo. Por isso, quando a alma está ferida, o corpo grita. Está na hora de olhar para dentro, de cuidar do que ninguém vê, porque o que está escondido, se não for tratado, explode. E quem paga o preço é você. Mas não precisa continuar assim. Deus está te chamando. E esse chamado está batendo forte no seu coração agora. Algumas mulheres que assistem isso estão à beira de desistir. Pensaram em ir embora, em sumir, em não acordar amanhã. Mas Padre Pio dizia que, quando a dor é mais forte que tudo, é porque o milagre está mais perto do que nunca. Se você chegou até aqui, é porque tem algo grande te esperando, algo que você ainda não viu, mas que já foi preparado. Só falta você dar o passo, um passo de fé. Mesmo sem enxergar, mesmo com medo, dê esse passo, e você vai ver Deus agir onde você achava que era impossível. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Você notou como as coisas começaram a dar errado depois que você tirou o crucifixo da parede? Pode parecer superstição, mas não é. É espiritual. O inimigo sabe quando um lar começa a perder a presença de Deus. Padre Pio dizia que o sinal da cruz é um escudo invisível. Onde ele está, o mal recua. Onde ele falta, o mal se instala. Às vezes basta um detalhe, um quadro removido, uma imagem esquecida, um altar coberto de poeira. E é por essas brechas que o mal entra, devagar, em silêncio. Mas quando você percebe, já tomou tudo. E aí recomeçar exige fé. Você já teve aquela sensação de que algo te persegue? Um peso que não sai, um sentimento de fracasso, mesmo quando tudo parece estar bem. Isso é um sinal claro de prisão espiritual. E muitas vezes isso vem de palavras lançadas contra você. Inveja, calúnia, maldade disfarçada de carinho. Padre Pio alertava sobre os laços espirituais invisíveis, amizades que sugam, presenças que secam. E se você não rompe com isso, vai viver metade da vida tentando levantar e a outra metade lutando para não cair. Mas Deus quer quebrar isso agora, se você permitir. Talvez você pense que já rezou o suficiente. Mas Padre Pio dizia que o céu só age quando a oração é feita com a alma rasgada. Não é sobre repetir palavras, é sobre gritar por dentro, é sobre rezar com verdade, com fé desesperada, como quem clama por ar. E essa fé, quando tocada pela dor verdadeira, move o impossível. Você está nesse ponto agora, no limite, e é nesse exato instante que o céu está mais próximo. Você não está sozinha, nunca esteve, mas só vai ver a resposta se continuar. Se insistir, se não largar agora o que está prestes a florescer. Existem lugares que você frequenta que estão secando sua alma.
pessoas que sorriem, mas carregam escuridão nos olhos. Ambientes onde você volta pior do que chegou. Isso não é normal, é espiritual. Padre Pio dizia que existem lugares consagrados ao mal, onde o ar pesa, onde a tristeza se aloja. E quem entra sem discernimento volta carregando algo que não percebe. Por isso, observe. Repare em como você se sente depois de cada encontro, cada visita, cada ligação. A alma fala, e se você ignorar, ela vai parar de avisar, até que tudo desmorone de vez. Se você não está passando por nada, siga em frente. Mas se sua alma está cansada, corra no comentário fixado. Poucas unidades. Foi deixado para quem precisa de uma resposta do alto hoje. O quarto onde você dorme pode estar contaminado espiritualmente. Sim, existe isso. Muitas pessoas adoecem sem saber que estão dormindo em locais de aflição. Lugares onde houve brigas, traições, ofensas, tudo isso fica impregnado. Padre Pio dizia que a atmosfera da dor se mantém se não for quebrada com oração e consagração. Faça isso. Pegue um pouco de sal consagrado, água benta, acenda uma vela com fé, ore com autoridade. Quebre esse ciclo, porque se você continuar dormindo onde o mal reina, seus sonhos nunca mais serão os mesmos. Tem dias que você acorda pior do que foi dormir. Não é apenas cansaço, é ataque noturno. São visitas espirituais. São pressões invisíveis que sufocam a alma. Você já percebeu que seus piores dias começam depois de uma noite mal dormida? Padre Pio via essas entidades e dizia que muitas batalhas são vencidas ou perdidas durante a madrugada. Por isso a oração antes de dormir é tão poderosa. Não pule, não negligencie. Um simples Pai Nosso rezado com fé pode ser o que separa você de uma madrugada infernal. Reze e não pare. Você sente que sua mente está confusa, que não consegue mais raciocinar, lembrar, decidir? Isso pode não ser só idade, pode ser ataque. Existem setas espirituais lançadas contra a mente para tirar o foco, a direção, a clareza. Padre Pio dizia que quando a mente adoece, a alma silencia. E onde não há direção, o inimigo reina. Por isso, ore pela sua mente, cubra seus pensamentos com o sangue de Cristo, peça discernimento, porque se não fizer isso, vai continuar dando voltas, caindo nos mesmos erros, sendo presa fácil para manipulações que destroem. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você notou que algumas promessas feitas a você nunca se cumpriram? Como se algo sempre bloqueasse na última hora? Isso é maldição de ciclo, é espiritual. São pactos feitos por antepassados, palavras que foram proferidas em rituais antigos e que seguem causando atraso. Padre Pio dizia que a libertação precisa alcançar também a raiz. A árvore não muda se a raiz estiver apodrecida. Reze por sua linhagem. Ore pela sua família. Quebre os pactos antigos, porque enquanto isso não for rompido, você continuará vendo a vitória escapando das suas mãos. Você já percebeu que algumas dores físicas aparecem sempre que você tenta buscar a Deus? Uma dor na cabeça, nas costas, na perna. Isso não é coincidência, é resistência espiritual. Padre Pio chamava isso de dor de distração, uma forma do inimigo te afastar da oração. Porque quando você reza, você avança. E quando avança, o inferno treme. Então ele te ataca com cansaço, com dor, com pensamentos desconexos. E você desiste. Não permita. Insista, mesmo com dor, mesmo com sono, porque essa luta é pela sua salvação. E ela vale cada esforço. Esse conteúdo é forte e não vai ficar disponível por muito tempo. Foi deixado no comentário apenas para quem ainda tem fé, mesmo passando pelo vale. Você precisa entender que a fé não é só para os dias bons. A fé é o que te mantém viva nos dias em que tudo parece morto. Padre Pio dizia que a fé verdadeira nasce no sofrimento, quando a alma sangra, mas continua acreditando.
E é esse tipo de fé que atrai milagres. Não porque Deus se comove, mas porque Ele responde à coragem. E se você chegou até aqui chorando, cansada, talvez destruída, saiba que ainda assim você tem o que precisa. Você tem fé, talvez pequena, mas viva. E Deus pode transformar isso em milagre. Padre Pio dizia que o tempo de Deus não é o nosso, mas que Ele nunca chega atrasado. Você já pensou em quantas vezes Ele te livrou sem você saber? Quantas portas Ele fechou para te proteger? Quantas pessoas Ele afastou por amor? E você achando que estava sendo esquecida? O céu te observou chorando sozinha, mas se calou, porque precisava que você entendesse que o maior milagre não é receber algo, é se tornar alguém inabalável. E hoje você está se tornando isso, mesmo sem perceber. Você está sendo moldada, forjada na dor, preparada para vencer. Deixe nos comentários, escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você se sente observada quando entra em determinados lugares? Sente a energia pesar no ar, como se algo estivesse te empurrando para baixo? Isso não é imaginação. São influências espirituais que tentam impedir seu avanço. Padre Pio dizia que quanto mais perto estamos da verdade, mais o inimigo tenta confundir nossa percepção. Ele sussurra dúvidas, espalha cansaço, rouba o discernimento. E se você não reagir com firmeza espiritual, ele vence. O que você sente não é apenas mal-estar, é batalha. E quem não luta espiritualmente, perde sem saber que está em guerra. Você se lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Aquela paz que silencia o peito, que acalma os pensamentos? Provavelmente não, porque a paz desapareceu da sua rotina. E isso é perigoso. Padre Pio ensinava que a ausência de paz é o primeiro sinal de que o mal já está operando. Onde Deus reina, há ordem. Onde o inimigo se infiltra, há confusão, atraso, conflitos desnecessários. Observe ao seu redor. Está tudo confuso? As pessoas estão brigando à toa? As coisas somem, quebram, estragam. Cuidado! Essa desordem não é comum, é espiritual. E você precisa agir. Existem pessoas que estão na sua vida apenas para atrasar seu destino. Elas parecem boas, mas carregam inveja, competição, energia contrária. Elas se alimentam do seu cansaço, da sua queda. Padre Pio dizia que nem todos que andam conosco são enviados por Deus. Alguns são disfarces, testes, obstáculos. E se você continuar abrindo seu coração para essas pessoas, estará alimentando a serpente. Reflita. Quem te faz sentir menor? Quem esfria sua fé? Quem sempre tem uma palavra negativa? Afastar essas pessoas é um ato de proteção espiritual. É preciso coragem. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você já reparou como certas datas sempre trazem dor? Um aniversário que nunca é feliz, um mês que traz perdas, uma estação do ano em que tudo piora. Isso pode ser mais do que coincidência. Padre Pio ensinava que maldições podem se repetir em ciclos. Se não forem quebradas, vão se repetir por gerações. E talvez você esteja vivendo algo que começou antes mesmo do seu nascimento. Mas você pode quebrar isso hoje, com fé, com oração, com renúncia. Porque onde termina a maldição, começa o milagre. E isso só depende da sua atitude agora. Se você sente que as portas estão se fechando uma por uma, mesmo após tanto esforço, saiba que talvez esteja tentando com suas próprias forças. E sozinho, ninguém vence o mundo espiritual. Padre Pio dizia que quem reza com fé move as engrenagens do céu, mas quem tenta sozinho perde forças e esperança. Está na hora de parar e orar, de parar de lutar contra todos e começar a lutar com Deus. Ele não quer que você sofra tentando vencer sozinha. Ele quer que você entregue a Ele.
Que diga: Senhor, eu não posso, mas tu podes, e o milagre virá. Você já sentiu o peso da culpa por algo que não foi sua responsabilidade? Carregou erros dos outros, dores que não nasceram em você? Isso é prisão espiritual. E ela só se rompe com o perdão. Não o perdão fácil, automático, mas aquele que você entrega com lágrima. Padre Pio dizia que o perdão liberta quem dá e quem recebe, mas principalmente liberta quem está doente por dentro, quem está presa à raiva, à mágoa, ao rancor. Perdoe, mesmo que não mereçam, mesmo que não peçam, não por eles, por você, para que você siga leve, livre, em paz. Às vezes você se questiona se Deus ainda ouve sua voz. Tantas orações feitas, tantas promessas, e nada. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Padre Pio dizia que Deus se cala quando está costurando milagres onde ninguém vê. Você não está esquecida, está sendo fortalecida, e cada lágrima que cai sem ser vista, cada noite mal dormida, cada oração feita mesmo sem esperança, tudo isso está sendo contado. O céu tem um tempo. E esse tempo nunca falha. Mesmo que o relógio da terra diga que é tarde, o relógio de Deus sempre chega na hora certa. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Algumas enfermidades que você sente não são do corpo, são da alma. A tristeza sem motivo, o aperto no peito, a vontade de sumir. Isso é ferida espiritual. E ela não se trata com remédio, mas com fé. Padre Pio dizia que a alma adoece quando vive ferida demais e sem direção. Você precisa se cuidar. Precisa fechar as portas que deixaram essas feridas abertas. Precisa voltar a orar com força. Precisa alimentar sua fé antes que o desânimo tome conta de tudo. Porque uma alma ferida atrai mais dor, mas uma alma curada se torna imbatível. Você já se perguntou por que tudo parece dar errado quando você está prestes a viver algo bom? É como se o mal soubesse antes, e de fato sabe. Padre Pio dizia que o inimigo sente cheiro de bênção chegando, e quando sente, tenta impedir de todas as formas. Surgem brigas do nada, desentendimentos absurdos, problemas de saúde, sonhos perturbadores. Isso não é à toa, é distração. Se você se distrair, perde. Se focar, vence. E se vencer, vive a bênção que o inferno tentou impedir. Mas tudo depende de onde você vai olhar agora, para a dor ou para a promessa. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Talvez você tenha se acostumado com a dor, aprendido a viver com falta, a dormir com medo, a sorrir com o coração partido. Mas essa não é a vida que Deus tem para você. Padre Pio dizia que a fé não foi feita para te ensinar a suportar a dor, mas para te libertar dela. E se você se conformou, perdeu o sentido da fé. É hora de reagir, de se levantar, de gritar por dentro: eu não aceito mais viver assim. Porque quando você toma essa decisão, o céu inteiro se move. E o que era prisão começa a cair. E o que era sofrimento começa a curar. Você percebeu como tudo piora quando você se cala? Quando você deixa de rezar, quando se fecha, quando se entrega ao cansaço. É nesse momento que o inimigo entra com força, porque ele adora silêncio, adora abandono, adora desistência. Padre Pio dizia: nunca se cale diante da dor. Ore, mesmo que seja sussurrando, mesmo que pareça em vão. A oração é uma arma invisível que destrói fortalezas, mas precisa ser constante, persistente, intensa. Não abandone sua oração, mesmo que tudo pareça sem resposta. Continue, porque a resposta virá. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Há noites em que a angústia chega antes mesmo do sono.
O travesseiro parece pesar, o ar fica denso e a solidão se instala como uma sombra. Você tenta rezar, mas as palavras somem, a mente se dispersa, o coração bate acelerado. Isso é mais do que ansiedade, é uma guerra espiritual acontecendo bem ao seu lado. Padre Pio dizia que nas noites mais silenciosas o inimigo tenta gritar mais alto. Mas o silêncio de uma mulher de fé tem mais poder do que qualquer grito do inferno. Reze em silêncio, reze com fé, mesmo que não consiga falar. Deus entende os suspiros. Você já sentiu que quanto mais você busca paz, mais coisas estranhas começam a acontecer? Objetos quebram sem motivo. A energia da casa muda. O telefone toca e ninguém fala. Isso não é paranoia, isso é real. São manifestações espirituais que tentam te desestabilizar. Padre Pio falava que quando a alma se aproxima da libertação, o mal faz barulho, faz bagunça. Mas se você resistir, ele foge. A paz vem. O ambiente clareia. A presença de Deus toma conta. Por isso, não pare agora, não recue. Você está mais perto do milagre do que imagina. Você precisa observar os padrões espirituais na sua casa. Já reparou se as brigas sempre começam nos mesmos horários? Se as palavras ferem mais à noite? Isso não é à toa. É hora marcada pelo inimigo. Padre Pio dizia que muitos ataques vêm sempre na mesma hora, porque são pactos feitos no oculto. Se você não quebrar, eles continuam. Reze às 3 da manhã. Consagre sua casa. Reze o terço. Quebre os ciclos. Porque a hora em que o mal mais age, também é a hora em que o céu mais ouve. E quem ora nesse horário, silencia o inferno. Algumas portas estão fechadas não porque Deus quer te castigar, mas porque Ele quer te proteger. Padre Pio dizia que Deus fecha portas para impedir que você entre em lugares onde será destruída. E você, muitas vezes, insiste em forçar, em entrar onde não foi chamada, em permanecer onde só há dor. Hoje, o céu está te dizendo, saia desse lugar. E não é apenas físico, é espiritual. Saia da culpa, saia da dependência, saia da dúvida, porque enquanto você estiver ali, o novo não poderá chegar. E Deus só faz nascer milagre onde há espaço. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali. Antes que desapareça como tantas verdades do alto, depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você já se perguntou por que algumas promessas nunca se cumprem? Talvez seja porque você não está mais acreditando nelas. A incredulidade é um veneno invisível que paralisa a ação divina. Padre Pio dizia que onde não há fé viva, o milagre se retrai. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Ele não esqueceu, mas Ele espera que você continue acreditando, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que demore, mesmo que doa. O impossível só acontece quando a fé se mantém em pé, ainda que tremendo, ainda que chorando. Continue crendo. Você já sonhou com alguém que já morreu te olhando em silêncio? Isso pode ser um aviso. Padre Pio dizia que as almas que amamos e que já partiram, quando têm permissão, se aproximam para nos alertar, consolar ou até interceder. Mas o que você faz com isso? Ignora? Se desespera? Ou aproveita para se aproximar de Deus? Esses sonhos não são normais. São chamados. O céu está mais próximo do que nunca. Não trate o sobrenatural como acaso. Trate como oportunidade, como sinal. E responda com fé. Algumas dores da sua infância ainda te paralisam. Palavras ditas pela sua mãe, agressões silenciosas do pai, rejeição de irmãos, comparações cruéis. Tudo isso moldou uma mulher ferida. Padre Pio dizia que a ferida da infância, quando não curada, se transforma em muralha na vida adulta. E talvez você esteja tentando vencer na vida carregando a alma de uma criança que só queria ser amada. Está na hora de se olhar com misericórdia, de se abraçar com compaixão, de deixar Deus tocar onde ninguém mais tocou, porque é ali que o milagre começa,
na raiz da dor. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Talvez você esteja cansada de pedir. Mas sabe o que Padre Pio dizia? Que Deus não ignora a repetição insistente. Ele ama o coração que volta, mesmo ferido, que pede, mesmo sem saber se será atendido, porque essa insistência revela uma fé pura. E é por isso que você ainda está aqui. Mesmo cansada, você ainda busca, ainda quer ouvir, ainda espera, e isso é lindo, isso é raro. Deus vê isso, Deus honra isso. Continue pedindo, continue insistindo, porque o céu, quando se abre, responde até os pedidos que você já esqueceu. Tem dias que você acha que enlouqueceu, que tudo o que sente é exagero, mas não é. É percepção espiritual, sensibilidade que o céu colocou em você. Padre Pio dizia que as mulheres têm a alma mais sensível porque foram escolhidas para guardar o lar. E o inimigo tenta roubar isso com confusão, culpa, vergonha. Mas hoje, o que ele tentou roubar está voltando. A sua sensibilidade não é fraqueza. É arma, é dom, é chamado. Use isso com fé. Use para discernir, para proteger, para profetizar dentro da sua casa. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você está sentindo que tudo está por um fio, e está mesmo, mas Padre Pio dizia que é exatamente quando tudo parece prestes a desabar, que o céu derrama mais graça. Porque é quando a gente para de confiar nas próprias forças e passa a confiar totalmente em Deus. Se você está no limite, agradeça, porque o milagre só chega quando não resta mais nada, quando tudo depende dele. E é por isso que agora é o momento de crer, o momento de entregar, o momento de dizer, eu não aguento mais, Senhor, mas eu confio. Os últimos acontecimentos não foram coincidência. As perdas, os atrasos, os sustos. Tudo isso veio em sequência porque o inimigo sabe que você está prestes a viver um recomeço. Padre Pio dizia que o caos antecede o novo, que o deserto vem antes da terra prometida. Então, não se desespere. Está doendo? Está, mas está limpando, está abrindo caminho, está tirando o velho para que o novo possa nascer. E o que vai nascer será maior do que tudo que você já viveu. Mas só verá quem não desistir agora, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Chegou a hora de se ajoelhar. Não como um gesto religioso qualquer, mas como um grito silencioso da alma. Chegou a hora de você dizer a Deus tudo o que nunca teve coragem de dizer a ninguém, de rasgar o peito, de abrir o coração, de tirar a máscara. Padre Pio dizia que a oração mais ouvida é a que nasce no desespero, porque ela é sincera, sem pose, sem fórmula, só você e Deus. E é essa oração que você precisa fazer agora. Feche os olhos, esqueça o mundo e apenas diga: Senhor, me salva, me cura, me escuta. E quando terminar esse vídeo, não se esqueça de uma coisa: você não está sozinha. Padre Pio está intercedendo por você, mesmo que você não veja. Mesmo que o mundo te abandone, o céu está te olhando agora. Você foi escolhida para ouvir essa mensagem, e se chegou até aqui é porque o céu tocou seu coração de alguma forma. Não perca essa conexão. Continue, não pare, não desista. No próximo vídeo, você vai descobrir uma oração que Padre Pio escondeu por anos, revelada apenas aos que estão no limite da fé. Clique agora, respire fundo e continue sua jornada de fé. Porque o próximo vídeo vai abrir portas que ninguém jamais conseguiu fechar. E você precisa estar lá. Padre Pio está te esperando. E o céu tem mais a te dizer. Mas só continua quem acredita. E você acreditou.